Hoje eu vou resolver o exercício 3.12 do livro do Marion. Bom, então vamos ler o exercício. A bibliografia eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Então, um pêndulo simples consiste de uma massa M suspensa a partir de um ponto fixo por uma haste de peso e extensão desprezíveis de comprimento L. Obtém a equação de movimento I na aproximação onde seno de θ é aproximadamente igual a θ. Demonstra que a frequência natural é ω0 raiz de G sobre L, onde G é a intensidade do campo gravitacional. Discuta o movimento no caso de ele ocorrer em um meio viscoso com força de retardo 2m, que multiplica a raiz de GL, que multiplica θ ponto. Então a gente tem que obter duas equações aí de movimento, né? Uma sem considerar a força de retardo viscoso e outra considerando essa força de retardo viscoso. A gente vai obter uma equação desse tipo, né? Para a gente chegar nessa frequência angular aí, natural de oscilação desse pêndulo, né? Não considerando primeiro nenhum amortecimento. Beleza, então está aqui o nosso pêndulo, né? O diagrama de força, né? Das forças sendo aplicadas nesse prumo desse pêndulo. Ele está fazendo aqui um ângulozinho θ com esse pontilhado que está representando essa oposição de equilíbrio. Aqui a gente tem a força peso, a componente PY e a componente PX dessa força peso, quando o pêndulo está nessa posição, como mostra aí no desenho. Esse ângulo θ é igual a esse ângulo aqui de cima, porque esse pontilhado é paralelo aqui ao vetor peso. E esse PY ele funciona aí como prolongamento, né? Tá como prolongamento da haste do pêndulo. Beleza. Essa PX aqui está funcionando como uma força restauradora, tentando restaurar o prumo aqui, a posição de equilíbrio, tá? O prumo do pêndulo, que é a massinha aí, essa bolinha aqui, né? Beleza. Como esse vetor ele tem esse comprimento aqui de baixo, tá? Então, para eu relacionar com esse ângulo, eu vou escrever ele em termos do peso, né? Px vai ser igual a mg seno porque está oposto a esse ângulo aqui, tá? Beleza. Então, a equação para o movimento desse pêndulo, aplicando a segunda lei de Newton nele, vai ficar mx ponto é igual à força restauradora, né? Então, vai ficar menos, sinal negativo, porque está tentando restaurar o prumo do pêndulo, a posição de equilíbrio, mg seno de θ, que vai ser a componente px ali do peso do pêndulo, né? Tá bom? Vou escrever essa aceleração x ponto é uma aceleração linear. Se eu quero uma grandeza, relacionar uma grandeza linear com a grandeza angular, é só multiplicar pelo raio, né? O raio aqui está funcionando como o comprimento do pêndulo, L, tá? Então, o comprimento desse cabo preto aqui é L, tá? É a haste do pêndulo. Então, aqui vai ser a aceleração linear, ela vai ser igual ao raio vezes a aceleração angular, é o θ ponto, tá? Isso é igual a menos mg seno do ângulo. Vou dividir tudo por m, então a equação 3 evolui para a equação 4 dessa maneira. Tá bom, o que eu posso fazer? Passa esse cara para cá. Divide toda a equação por L. Então, olha só. Vou ter essa equação 5 evolui para a equação 6 dessa maneira. Beleza, vou usar a aproximação que ele pediu, né? Então, a gente está trabalhando com pequenas oscilações. O ângulo aqui está em radiano, né? Então, seno de θ é aproximadamente igual a θ. Tá bom. Então, essa equação 6 vai ficar escrita dessa forma. Perceba que essa equação 8, ela tem um formato de equação 1, né? Uma equação de movimento harmônico simples. A aceleração angular aqui ela é proporcional, né, ao negativo do deslocamento ali, né, do deslocamento angular. Essa é característica do MHS. Tá bom. Esse ômega 0 aqui, então, ele vai ser a raiz desse coeficiente, G sobre L. Então, essa primeira parte aí tá feita, né, do exercício. Ele pediu para a gente obter essa equação, a gente obteve. Beleza, agora, ele está querendo o quê? Uma equação do movimento, considerando agora que o movimento, no caso, dele ocorrer no meio viscoso com a força de retardo 2m, que multiplica a raiz de GL, que multiplica θ ponto. Tá? Vamos considerar essa força aí de retardo viscoso. Uma das soluções da equação ali, dessa equação, né, da equação 9, é dada aí pela equação 11, né? θt, né? θ de t vai ser igual a θ0 cosseno de ω0 t, onde esse cara aqui é a amplitude angular aí do movimento, né?
Beleza, vamos considerar então, agora, vamos voltar nessa equação aqui, e vamos colocar aqui a força de retardo viscoso. Então, menos, ela tenta aí frenar o prumo, né? Então, menos a força que ele pediu, tá? Beleza, vamos passar o pessoal todo para lá. Tem uma equação aí, diferencial de segunda ordem, né? Homogênea. Tá bom. O que a gente vai ter agora aqui? Vamos dividir tudo por m. Então, a equação 13 evolui para a equação 14 dessa forma. Agora, a gente divide tudo por L. Vou fazendo passo a passo, né? A gente podia dividir tudo por ML ali, mas vamos dividir por L agora. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar G sobre L, e aqui o L vai entrar na raiz. Então, vai ficar um L quadrado, tá? Divide o L sozinho com L quadrado, vai sobreviver um L aqui no denominador. Beleza. Então, perceba que a gente tem a raiz aqui de G sobre L, tá? Que vai ser o ômega zero. Então, a gente pode escrever esse termo como dessa forma aqui, 2 ômega zero, teta ponto. E esse cidadão é o ômega zero ao quadrado, tá? Beleza, a equação diferencial de segunda ordem, né? É homogênea. Então, a equação auxiliar é dada pela equação 18, tá? R ao quadrado mais 2 ômega zero R mais ômega zero ao quadrado. Vamos encontrar o delta disso aí para saber qual vai ser a solução geral dessa equação diferencial, né? Então, perceba que vai ser b quadrado menos 4ac, né? O delta. Então, vai ficar esse cara ao quadrado, menos 4, a aqui é 1, que multiplica c, né? Menos 4ac, então vai ficar esse menos 4 ômega zero ao quadrado. Esse menos esse deu zero, então quer dizer que tem duas raízes reais iguais. Tá? R1 é uma raiz, R2 é outra raiz, elas são reais iguais. Tá? Sobrou aquele termo lá da solução, né, de uma função quadrática, onde a gente quer encontrar as raízes, né? Menos b sobre 2a. O menos b que é esse cara, então vai ficar duas vezes ele, vai ficar 4 ômega zero. Troca o sinal, menos 4 ômega zero. Aliás, multipliquei por 2, não precisava multiplicar por 2, vai ficar só menos b sobre 2a. Então vai ficar menos 2 ômega zero, dividido por 2 vai ficar menos ômega zero, né? Lembrando da equação lá, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A solução, né, te dá as raízes de uma função quadrática, né? Tá bom, então isso aqui, como ela tem raízes, essa equação auxiliar tem raízes reais iguais, essa equação admite soluções desse formato. Vou deixar ali na descrição desse vídeo também um link para onde eu fiz uma demonstração mostrando que quando a gente tem, quando essa equação aqui tem duas raízes reais iguais, a solução geral de uma EDO de segunda ordem é dada por uma equação desse tipo, tá? Tá bom, então aqui, ó, o ômega zero é a raiz, né? Então vai ficar θ de t vai ser igual a exponencial de menos ômega zero t mais a mais bt, tá? Onde a e b são constantes. A gente tem que encontrar o valor dessas constantes aí. Então, vou usar aqui duas condições iniciais, né? Essa aqui primeiro, primeira condição inicial. Θ de zero é igual a θ zero, tá? Beleza. Então, vamos avaliar essa equação aqui com respeito ao t valendo zero e vamos igualar a θ zero. Então, onde tem t, vamos colocar zero. Zero e zero. Esse termo foi embora. Aqui deu zero, então esse caboclo aqui vai dar 1, né? Então, sobrou a igual a θ zero, amplitude angular. Máxima ali, né? Beleza. Agora, vamos derivar a equação e vamos avaliar com o tempo zero. Tá? E vamos igualar isso a zero. É a outra condição inicial. Para a gente achar, a gente tem duas constantes, então vamos ter que usar duas condições iniciais. Tá bom, qual equação que a gente vai derivar com respeito ao tempo? É a do θ de t. Essa aqui, né? Ó. Θ de t. Tá bom, então aqui vamos ficar com a derivada do produto, né? Então vamos derivar esse rapaz aqui primeiro e manter esse coeficiente. Mantém o coeficiente, derivou ele com respeito ao t. Então ficou menos ômega zero exponencial de ômega zero t. Agora vamos derivar quem está aqui dentro, né? O coeficiente aqui, porque tem um t aqui. A derivada da constante é zero, sobrou só b, né? Que multiplica esse exponencial. Beleza. Vamos aplicar aqui a distributiva. Então vai ficar esse termo, esse cara vezes isso aqui vai trocar o sinal, b, né? Ômega zero t exponencial de menos
ômega 0t e esse rapaz aqui, né? Agora vamos avaliar isso aí com respeito a zero. Onde tem t, vamos colocar zero igual a zero. Então tem t que zerou, esse termo vai zerar, e aqui vai dar aqui vai colocar zero também, né? Tá bom, então esse cara aqui vai dar 1, né? O exponencial elevado a zero vai ser 1. Esse termo aqui foi embora, e eu engoli um a aqui, né? Aqui vai ficar e elevado a... Aliás, eu engoli o a não. E elevado a zero vai dar zero. E elevado a zero vai dar 1, né? O a é igual a θ zero. Então, por isso que aqui eu coloquei o θ zero já, tá? Então, o b vai ser quem? O a eu já encontrei. O b, então, vai ser ômega zero, θ zero. Então, a gente já tem os coeficientes, então vamos montar a equação, né? Vamos montar essa equação aqui com os coeficientes. Aqui vai colocar o θ zero, e aqui a gente vai colocar no lugar do b, ômega zero, θ zero. Então, a equação 21, levando em consideração a equação 22 e a equação 30, a gente chega aí na equação 31, né? É claro, né? Ali eu apliquei a distributiva primeiro, né? Deixa eu ver. Aqui eu apliquei a distributiva. Ó. A vezes esse rapaz. Vamos lá. Tá aqui, ó. A vezes exponencial e BT vezes exponencial. Então vamos voltar aqui, ó. BT vezes exponencial. Beleza. Então a gente vai ter a equação aqui aplicada à propriedade distributiva da multiplicação. Esse A é o θ zero, né? Então no lugar dele eu vou colocar θ zero. E o B é ômega zero, θ zero. Nós podemos evidenciar aqui o θ zero e o exponencial, né? Evidenciando o θ zero exponencial, a gente vai ficar com 1 mais ômega zero que multiplica t. Então essa aqui vai ser a equação horária aí, né, do ângulo, né? Considerando aí a aplicação de uma força de retardo viscoso dada pela expressão 2m raiz, que multiplica, né, a raiz de GL, que multiplica θ ponto. É isso aí e Feliz Natal!